Benção, né, irmãos? É maravilha quando te apresenta as crianças. Deus abençoe a família. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos meditar um texto. Vamos começar hoje uma série de mensagens muito importantes. Os irmãos prestam bastante atenção nessa introdução, que hoje é a primeira parte. Nós vamos ter outras. É um assunto bastante profundo. Muita gente tem dúvida. Então nós vamos falar baseado na Bíblia, o que a palavra tem a dizer a respeito dos espíritos familiares. O que é isso? Heranças espirituais familiares. Então nós vamos entrar nesse assunto a partir de hoje. E para começar, irmãos, nós vamos para João, Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo 24. João 4, 24. Glória a Deus. E depois nós vamos orar pelas famílias, orar pela descendência. Deus é Espírito, nós já falamos aqui. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Deus é Espírito. Então, irmãos, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer uma ministração, mas com um jeito de estudo, tá? Que é aqueles cultos de ensino. Então eu peço aqui, Edson, me ajude aí com as referências, que eu vou citar várias referências. Os irmãos, deixem a Bíblia aberta, porque vai estar tudo baseado na palavra, tá bom? E aí, se não conseguir encontrar as referências, fica de olho no telão, tá bom? Porque nós vamos entrar num assunto bastante profundo, tá? Vamos orar agora, pedir a Deus graça, para a gente poder entrar nesse assunto. Eu peço aos irmãos, não se movimentem, tá? Não vão tomar água, não vão ao banheiro, a não ser que seja uma necessidade extrema, tá bom? Preste atenção, glorifique a Deus, ore, tá? Os obreiros, na hora do momento da oração, fiquem atentos, os corredores, irmãos, na hora que nós vamos orar, nós vamos entrar numa batalha espiritual, porque nós vamos falar sobre o mundo espiritual, espíritos familiares. E você que está em casa também, mesmo não estando presente, nós vamos orar pela sua vida. Presta bastante atenção na palavra, porque a palavra é escudo, a palavra liberta, a palavra ensina, a palavra é luz. Então, as nossas doutrinas, tudo aquilo que nós cremos, tem que estar baseado na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus vinda do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por mais uma noite, de podermos estar na tua presença, de podermos louvar o teu nome, de podermos aqui te exaltar e te adorar. E agora, Senhor, nós vamos entrar na ministração da tua palavra. Eu te peço, Deus, a capacitação que vem dos céus. Eu te peço, Deus, a graça do teu Espírito Santo, para que nós possamos, meu Deus, entender a tua palavra. Liberta, Senhor, as nossas vidas. Liberta aqueles que precisam de libertação, aqueles que precisam de luz, aqueles que precisam, Senhor, da tua graça. Meu Deus, nós estamos aqui no teu nome, e assim nós oramos, Senhor, te pedindo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Poder sentar. Glorificando a Deus. Irmãos, é muito comum, a gente ouviu bastante histórias de assombração, casa assombrada, mata assombrada. Mesmo que a gente não more mais no campo, né, como a grande maioria no passado, onde algumas manifestações eram conhecidas de todos, ninguém duvidava. Casas que produziam barulhos,
lugares que você entra e sente alguma coisa pesada, alguma coisa obscura no ar. Pessoas que você conversa, depois você sai daquela conversa ali, parece que está cansado, você parece que travou uma batalha, uma briga, uma luta, e você sai cansado, extenuado, parece que sugou as energias. Pensamentos estranhos, pessoas que viram o seu modo de agir, muda, se torna violento. Alguns entram pelo caminho de crime, de assassinato. Outros até nas opções sexuais, eles se tornam pessoas completamente extravagantes, pedófilos e outras coisas mais nessa área, insaciáveis. Existem pessoas que são escravos de espíritos sexuais, são presos em pornografia, masturbação, adultério, fornicação, não param em casamentos. Então tudo isso existe alguma coisa por trás. Pessoa que não se acerta na vida, está sempre desempregado, está sempre devendo, está sempre na pendura, está sempre na miséria. E entra ano, sai ano, não é um período de prova. Tem gente que o período de prova é a vida inteira. E aí quando você olha para a família, para o histórico familiar de muita gente, você vai encontrar alguns padrões sendo repetidos de geração em geração. Eu conheço muita gente assim. Eu conheço, irmãos, pessoas que o avô bebia, depois o filho bebeu, o neto bebeu, o bisneto igualzinho. As pessoas falam, isso aqui é o teu avô escrito, isso é teu pai escrito, é a tua mãe, é a tua tia. Conheço famílias que em cada geração de filhos, por exemplo, a avó era prostituta, tinha uma vida desregrada, teve filhos, cada filha teve prostituta. É um padrão que se repete. Então você vê que isso não é normal, isso não é comum. Só escapou dessa família, só escapou uma filha porque estava na igreja. Mas as demais, cada filha dessa senhora teve filhos, desses filhos que são os netos, cada uma, dentre 3 ou 4, uma enveredou pelo caminho da prostituição. O mesmo espírito. Eu conheci pessoas, eu convivi com pessoas na minha infância que tinham uma vida muito desregrada nessa área. E passaram-se 40 anos e hoje as filhas têm o mesmo comportamento, o mesmíssimo comportamento. Não para com o casamento, não para com o marido, vive com um, com outro, com outro, exatamente igual a mãe. Existem casos de famílias que alguém, em cada geração, é homossexual. Então isso não é simplesmente uma opção. Não é simplesmente a pessoa se interessa e escolhe um caminho desse.
Existe uma coisa muito mais forte por trás, que está fora do controle humano. E é disso que nós vamos falar a partir de hoje. E nós vamos orar também. O que provoca isso? Quais são as portas que são abertas? O direito legal para que isso aconteça. Existem certas atitudes, certas coisas. Eu já vou dar um exemplo para vocês entenderem, depois nós vamos detalhar tudo isso. Como, por exemplo, o aborto. O aborto é um assassinato. A Bíblia tem várias referências de que Deus vai cobrar o crime de sangue. E que não é para derramar sangue inocente. Porque se alguém derramar sangue inocente, a terra vai cobrar. No mundo espiritual, irmãos, existe um tribunal. Seres que estão vendo tudo que a gente faz. Nós não estamos sozinhos aqui. De vez em quando ouvimos certas manifestações do mundo espiritual, que eu estou acabando de dizer, em casas, em pessoas, em animais. De vez em quando eles mostram ali a carinha deles. Quem está agindo, quem está por trás de certas coisas. Então, por exemplo, o aborto. Uma pessoa que comete aborto, ela está correndo um risco seríssimo de que as futuras gerações sofram danos sérios. Porque a conta vai chegar. É um crime de assassinato. Então, como nos livrar disso? Por isso que Jesus veio, para desfazer todas as obras do diabo. Ele se manifestou para isso, para libertar o cativo. Essa, irmãos, é a boa nova do Evangelho. Evangelho é uma palavra do grego que significa boa notícia. A boa notícia é que ninguém precisa viver debaixo de maldição, porque Jesus se fez maldição por nós. Ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar. Então hoje, vamos identificar que espíritos são esses. Existe espírito? Existe. A Bíblia diz, irmãos, olha, que Deus é espírito. Então começa aqui, ó, Deus é espírito. E lá no céu Ele criou seres que são espíritos também, que são os anjos. Hebreus 1,14. Os anjos são espíritos ministradores. São espíritos que foram enviados para servir a igreja, mas são espíritos. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus soprou o espírito de vida no homem. E o homem é espírito, alma e corpo. Nós somos as únicas criaturas no mundo, no universo, que somos compostos de espírito, alma e corpo. Os anjos são espíritos. Os animais são corpo, que tem alma vivente. Animal não tem espírito. Anjo não tem corpo. Anjo é espírito. A criação de Deus. Depois, quando Deus criou o homem, Ele criou um homem diferente de tudo que existe. Ele criou o homem com espírito, com alma e com corpo. Nós somos criaturas, irmãos, tridimensionais, as únicas do mundo, no universo todo. No céu, há milhares e milhares e milhares de anjos. E houve um tempo, que não sabemos quando foi isso, quando o tempo não é contado, porque o tempo é nosso.
O tempo está na nossa esfera, nós estamos condicionados ao tempo. Deus, os céus, os anjos, eles estão acima do tempo, eles estão fora dessa linha do tempo. Por isso que a Bíblia diz que 1 ano para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia para Deus. Então, para Ele o tempo não conta, para nós conta. Deus não envelhece, Deus não passa. Os anjos não envelhecem, os anjos não passam espíritos. E nessa época só existiam Deus e os anjos dos céus. Não existia terra, não existiam homens. E aí, quando Deus criou os homens, diferente de tudo que é na terra, tudo que é no universo, quando Deus criou Adão, falou: Adão, eu vou te dar um presente. A tua casa vai chamar-se Éden, que é um lugar de delícias. Você vai trabalhar nele. O trabalho, irmão, só aqui um parênteses, quem inventou o trabalho foi Deus. Foi Deus que projetou o trabalho. O homem não foi feito para ficar no jardim sem fazer nada. Era para trabalhar a terra, para cuidar do jardim. E outra coisa, Adão, você vai trabalhar a terra e você vai guardar o jardim. Quando Deus deu essa ordem para guardar o jardim, tinha alguma coisa rondando a casa de Adão. Então Deus disse: toma cuidado, que tem coisas aí, tentando roubar. A gente só guarda o que é precioso. Existem inimigos preparando ciladas, preparando ocasiões para te destruir, para te matar, para te desviar. Então você toma cuidado, você guarda esse jardim. Então Adão ficou responsável por tudo na criação. Ele foi colocado como coroa da criação, príncipe do mundo. O príncipe do mundo era Adão. Deus deu a Adão tudo que Deus criou. Domina, sujeita a terra e guarda. Por que guardar? Porque tinha um perigo. Nisso, aprendemos que houve uma rebelião no céu. Um anjo, que era um querubim ungido, exaltado, ele era tão exaltado, ele era tão glorioso, que a Bíblia diz que quando ele andava, os sons do louvor estavam nele. Ele era uma orquestra ambulante. Quando ele andava, tinha som de pífaros, som de tambores, som de harpas. Onde ele andava, irmãos, aquele som glorificavam a Deus. Aleluia. Aonde ele andava, a beleza dele glorificava a Deus, porque Deus fez ele lindo, fez ele belo, fez ele majestoso. Era um querubim ungido. Até que um dado momento entrou algo no coração desse querubim ungido, desse anjo especial, que ele quis o lugar de Deus. Ele quis aquela adoração que os anjos davam a Deus, ele quis para ele. Ele achou que ele estava em condições de ser semelhante a Deus. E a Bíblia fala isso em Isaías: subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria se assentar no trono de Deus para receber adoração. Ele queria aquela adoração que os anjos estavam dando a Deus, ele queria para ele. Aqui, irmãos, já vem uma meditação, uma reflexão. Quando nós queremos alguma coisa que não pertence a nós e a gente luta por aquilo, nós vamos ter algum problema. Na Bíblia tem várias histórias dessas. Tem muitas coisas que não são para nós.
Tem muitas coisas que Deus preparou para outros, mas não para nós. Deus deu tudo para Adão e Eva, menos aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa vocês não podem tocar, essa vocês não podem comer. E a Eva, quis justamente aquilo que não era para ela. Você tem o seu marido, você tem a tua esposa, você não pode desejar outra. Você não pode desejar outro. Existem certas coisas, irmãos, que Deus proíbe. São mandamentos, são ordenanças de Deus. Agora olha para mim. Presta atenção que eu vou dizer para vocês. Todo mandamento de Deus é para nossa segurança, é para o nosso bem. É como aquela criança que está subindo na escada e o pai falando: não pode subir aí, menino. E o menino quer subir. O menino vai lá, coloca o dedo na tomada: não pode, você vai tomar choque. Então esse não pode, você não pode fazer isso, não significa que Deus quer nos privar de algum prazer especial, de alguma coisa que Deus quer me tirar a felicidade. Quando Ele diz não faça isso, é porque tem perigo aí. Se você entrar nesse caminho, você vai sofrer. Se você entrar por esse caminho, vai ter problemas. Não é que Deus está privando o ser humano de se divertir, de ser feliz. Por isso que todos os mandamentos, quando Ele fala não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, cada um desses não é para nossa segurança. Acabei de dar um exemplo de derramamento de sangue. Pessoa que derrama sangue, as gerações ficam marcadas, abre brechas no mundo espiritual. E volto a dizer, não estamos sozinhos. Quando damos direitos legais para esses espíritos, que nós vamos identificar eles, aí eles entram e vêm com a missão de roubar, matar e destruir. Eles vêm com sangue nos olhos. São especialistas em destruição. Quando o Satanás ele estava lá diante de Deus e pediu ao Jó, que Deus falou: vai, tudo que ele tem está na tua mão, só não toca nele. Irmãos, imediatamente quando o Satanás desceu da presença de Deus, ele já começou a destruição, matando os 10 filhos de Jó, destruindo toda a plantação, matando os servos de Jó, mandou ladrões para roubar. Fogo caiu do céu, eles acharam que era fogo de Deus para destruir plantação. Roubaram camelos, roubaram ovelhas, roubaram tudo. Se Deus não proteger, se a gente perder a proteção de Deus e ficar à mercê desses espíritos, eles vêm para roubar, para matar e para destruir. É só isso que eles sabem fazer. É só isso. E nessa rebelião que houve no céu, a Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 4, que o dragão levou 1/3 dos anjos com ele. E a Bíblia diz que esses anjos vieram para a terra. Aí o versículo em Apocalipse, deixa eu ver aqui onde eu marquei, versículo 12, do capítulo 12, verso 12: ai da terra, porque o diabo desceu até vós. Aí aquele anjo querubim lá, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele desceu com 1/3 dos anjos. Então existe aqui na terra, olha para mim aqui, irmãos, existe na terra, nas regiões espirituais,
milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de espíritos atuando aqui. Muitos são invisíveis, a gente não pode enxergar, mas eles estão aqui. Eles se alojam nas famílias, eles se alojam em casas, eles se alojam em animais, eles se fixam em gerações. O espírito humano, quando desencarna, vou usar uma palavra que está estranha para nós, mas é uma palavra correta de se usar. Quando desencarna, quando o espírito sai da carne, os espíritas usam muito essa palavra, e não está errado. Quando o espírito humano ele sai, a Bíblia diz que eles já vão direto para um lugar chamado Hades, ou paraíso. Nós temos esse exemplo em Lucas 16, não precisa abrir, que o rico pede para Abraão mandar Lázaro lá na casa dele, na terra. O rico estava morto e estava sofrendo as chamas do inferno. Hades no grego é inferno, e então existe um lugar espiritual, um lugar além da morte, no pós-morte, que quem parte daqui da terra sem Jesus, quando o espírito desencarna, ele vai para esse lugar chamado Hades e vai sofrer um fogo, uma chama já vai começar a queimar ele. Aí o rico, estando naquela chama, aquele desespero, coloca aqui, irmãos, para mim, Lucas 16, já nós vamos orar, Lucas 16, verso 30 e 31. Então, quando ele estava sentindo aquela aflição, aí ele pede: manda Lázaro na minha casa. Eu tenho 5 irmãos que vivem da mesma maneira que eu, e quando eles morrerem, eles vão vir para esse mesmo lugar. Aí Abraão diz lá, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ou que seja, o que o rico está pedindo? Ele estava pedindo para Lázaro, que já tinha morrido, voltar para pregar para os irmãos que estavam na terra. 5 irmãos que estavam vivos. Então o rico estava intercedendo pelos irmãos e pedindo para Abraão deixar Lázaro voltar. Aí verso 31, porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esse versículo, irmãos, presta atenção, tem uma grande doutrina aqui. A única maneira do morto voltar, olha isso, a única maneira de um morto voltar é através da ressurreição. Só tem esse caminho de volta. Nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas que morreram e voltaram. O exemplo mais conhecido é de Lázaro, que ficou 4 dias morto. Então a única maneira dos desencarnados, os que morreram, os espíritos estão vivos, conscientes, lembrando de nome, tendo lembrança, memória da família. Olha que o rico falou: eu tenho 5 irmãos na terra, e se eles morrerem, eles vão vir para cá onde eu estou. Então envia alguém para alertá-los, alguém para persuadi-los, conforme essa tradução, para que eles não venham para cá. Então o que tem depois da morte, irmãos, é grave, é sério, é terrível. O sofrimento aqui na terra não é nada perto da eternidade daqueles que partem sem Jesus. E aí a resposta foi: não pode. E a única maneira de voltar é através da ressurreição. Então quem já foi não tem autorização para voltar. Então aqui nós já temos aqui uma grande doutrina. Aqueles espíritos que se manifestam falando que é espírito do avô,
do pai, do tio, do amigo, e que tenta se comunicar, não é um espírito humano. Não é um espírito humano. Por isso que a Bíblia tem ordens. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 18. Nós já vamos orar. Deuteronômio 18. Agora eu quero que vocês leiam comigo. Verso 9 até 11. Olha assim, ó, irmãos, olha o mandamento. Quando entrares na terra, Deus está falando com o povo de Israel, que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Verso 10. Olha só, irmãos, o que Deus proíbe. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Segura um pouquinho aí. Volta um pouquinho lá. Agoureiro, pessoas que procuram prever o futuro. Existem muitas crendices. Como pegar, por exemplo, entranhas de animais, borra de café, sonhos, horóscopo. Irmãos, pessoas que submetem ao horóscopo, que fica lendo. O horóscopo está debaixo de maldição. São pessoas que leem as estrelas, agoureiros. Deus é claro, não façam isso. Esse não façam isso, porque é o exemplo que eu dei do pai, que a criança quer subir lá no topo da escada, é perigoso. Vocês não têm ideia dos espíritos que vocês estão invocando. Quem são esses espíritos? 11. Nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Segura um pouquinho aí. Consulte os mortos. Em outra tradução, no hebraico original, são espíritos familiares. A Bíblia fala em vários lugares de espíritos familiares. Porque os antigos acreditavam que os espíritos dos parentes que morriam voltavam e ficavam com eles. E se comunicavam. E protegiam, e eram como se fosse um anjo da guarda. E hoje a doutrina espírita ensina a mesma coisa, que existem espíritos de luz que vêm proteger. Não é para consultar espíritos familiares. Esses espíritos vêm e ficam nas famílias. Tinham pessoas que eram chamadas de médiuns, que eles tinham contatos com esses espíritos. E Deus claramente diz para não fazer isso. Por quê? Porque esses espíritos, olha lá, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Essa palavra abominação é forte, é muito forte. Abominação é algo que Deus realmente não gosta. Coisas que são abomináveis a Deus são coisas, irmãos, muito, muito extravagantes. Então, não consultem esses espíritos. Agora, irmãos, nós sabemos que esses espíritos não são espíritos de parentes, não são espíritos humanos, porque eles não podem voltar.
A única maneira que eles podem retornar é através da ressurreição. Fora esse caminho da ressurreição, não tem outro jeito de voltarem. Então, se os espíritos humanos, de parentes que já foram, de amigos, eles não têm autorização para voltar, que espíritos são esses que se manifestam? Que falam de coisas que só os parentes conheceram. Escreve com a caligrafia do parente que já faleceu. Até mesmo fala com a voz do parente. Se não são espíritos humanos, só tem um jeito, só tem uma alternativa. Esses são espíritos demoníacos. São aqueles espíritos que foram expulsos do céu, que nós vimos em Apocalipse 12, que foram expulsos para a terra. Eles estão aqui. Eles se manifestam nos médiuns, fazem até curas, milagres, revelam coisas, falam coisas. E todas as pessoas que entram em contato com esse mundo, o simples fato de você invocar um espírito, de levar uma oferenda, levar uma oferta, ter algum objeto que foram consagrados a eles, comer alguma coisa que foram consagrados a eles, isso traz uma grande consequência para a vida, para a família. Aí nós vamos agora, irmãos, domingo após domingo nós vamos entrar nesse assunto. Hoje foi só uma introdução. Somente uma introdução. Tem pessoas que sofrem a vida inteira com esses espíritos alojados lá. Doenças. Pessoas que são difíceis de lidar. Muitas vezes estão sendo influenciadas por espíritos. E volto a dizer aqui, para encerrar essa mensagem hoje, não são espíritos humanos, são espíritos satânicos. Quando Jesus veio, quando ele se manifestou, nós vemos isso nos evangelhos, Jesus ele travou uma grande batalha com espíritos, ele expulsou muitos demônios. Quando ele chegou na terra de Gadara, aquele endemoniado que tinha uma legião, chegou e disse: que temos nós contigo, Jesus? Veio nos atormentar antes do tempo. Eles estavam achando que Jesus já veio para lançar eles no inferno. Eles já sabem para onde eles vão. E sabem que tem pouco tempo. É o que nós lemos em Apocalipse. Eles têm pressa para fazer a obra deles de destruição, porque o tempo é curto. E quando eles viram Jesus chegando lá, eles tomaram um susto. Eles reconheceram Jesus. Quem era aquele que estava ali chegando? E que autoridade que ele tinha e de onde ele tinha vindo? Então eles se prostraram, porque eles têm que adorar Jesus. Jesus é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Tem que sair. Ali nós aprendemos ali, quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele diz: Legião, porque somos muitos. Meu Deus, uma pessoa pode ser habitação de centenas, de dezenas, centenas e até milhares de demônios. Jesus fala que quando ele entra numa casa vazia,
que não tem Jesus, desprotegida, ele entra e ali ele fixa a residência, dentro da pessoa, é um parasita, é como se fosse um verme, como nós temos parasitas, vermes, germes, que fica consumindo o nosso organismo, assim no mundo espiritual, existem esses parasitas que vêm consumindo a nossa vida, consome a alegria, eles se instalam, irmãos, não percam as próximas ministrações, eles se instalam em áreas da vida, como eu já citei algumas para vocês aqui, uma vida em áreas da vida sexual, financeira, eles vão se instalando, e existem demônios especializados em algumas coisas, demônios do sexo, demônios para roubar a vida financeira, devorador, a Bíblia chama de devoradores, é como se fosse, irmãos, um parasita instalado dentro de casa, que vai consumindo tudo, vai consumindo, você trabalha e consome, você trabalha e nunca vê o fruto do trabalho, a vida fica travada em algumas áreas, não sai do lugar, não anda, não progride, você não vê a bênção de Deus. Muitas vezes é uma guerra espiritual que está acontecendo. E como é que eles entram? Isso é assunto para a semana que vem. Eles entram através de portas que nós abrimos. E que portas são essas? Todas as vezes que Deus diz, não faça isso, e você faz, são portas abertas. Então preste atenção nos mandamentos. Isso é um escudo. Se fala não mente, é porque existe, irmãos, um porquê de você não mentir. Se fala não matarás, existe um porquê para você não matar. Não roube, existe um porquê para você não roubar. Não se ire, extrapole a sua ira, não peque, porque existe um motivo. O diabo trabalha através da ira. Então tudo que está na Bíblia, a Bíblia é um escudo, é uma arma espiritual para nós. Então preste atenção no que ela fala, preste atenção no que ela diz. As pessoas que vivem na prática do pecado, eles estão com as portas arreganhadas para os seres espirituais que estão por aí. Tem que arrumar, tem que fechar as brechas, tem que acertar, tem que confessar. A Bíblia também nos ensina as armas para nós nos livrarmos deles. O que nós temos que fazer? Tem certos tipos de demônios que Jesus fala que só sai com jejum e oração. Tem que ser uma carga mais pesada, tem que ter uma prática de jejum, tem que consagrar, tem que parar de comer, tem que se esforçar, senão aquilo vai persistir. Por exemplo, a pornografia. Tem muitas pessoas que são viciadas em pornografia. E tem gente que fala assim, pastor, eu não consigo largar, a hora que eu vejo, já estou de novo lá, eu não consigo largar, não consegue mesmo. Não é somente uma oração que vai resolver esse problema. Você precisa parar de comer, você tem que pendurar a carne,
tem que fazer um propósito de oração, de jejum, e aí você vai ver se bicho algum vai permanecer e vai perturbar a sua vida. Eles têm que fugir, porque diz a Bíblia: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ele já foi derrotado na cruz. Resiste a ele. Os que estão em Cristo estão libertos. A Bíblia diz que aqueles que estão em Jesus, que estão em Deus, o maligno não lhe toca. Ele não pode tocar. Mas ao nosso redor tem pessoas que são escravas. Por isso que é importante a igreja ouvir isso. Ah, pastor, eu estou em Cristo, eu estou salvo, então o diabo não tem essa legalidade. Amém, é verdade. É isso mesmo, Jesus veio para destruir essas obras do diabo. E aqueles que estão em Cristo, o diabo não lhe toca, é o que a palavra diz. Mas e os que estão ao nosso redor? Nossos amigos, a própria família. Às vezes tem alguém sofrendo, às vezes tem alguém aprisionado com vícios. Eu já citei um exemplo de álcool, drogas. Satanás, ele gosta de drogas porque deixa a pessoa entorpecida. Ele oferece drogas, ele usa pessoas para instigar, para que use algumas substâncias, e geralmente começa com cigarro. Por isso que nós, irmãos evangélicos, a gente não tem conversa com vício, e não vai dizer que um cigarrinho pode, que não tem problema nenhum, porque todo vício começa com cigarro, é a primeira porta de entrada de vícios posteriores a cigarro. Bebida, não tem conversa com bebida. Pouquinho de batidinha, não sei o quê, um pouquinho. Ali, irmãos, já abre uma fresta, já abre uma portinha para entrar coisas maiores, piores. Por isso eu volto a dizer, quando diz não, a Bíblia diz não é para o bem. Não fique prestando atenção no vinho quando ele se mostra todo bonitão, escoando pelo copo, porque no final vai picar como basilisco, diz lá em Provérbios. Não tenha uma vida promíscua, não faça sexo fora do casamento. Sexo é só com a tua mulher, só com o teu marido. Fora disso, você está abrindo portas no mundo espiritual. Sérios demônios podem entrar. É grave, é perigoso. Então não é que Deus quer nos privar de um prazer. Deus quer nos privar de ter várias mulheres, experimentar vários homens, ter uma vida solta, livre. É porque, irmãos, atrás disso tudo tem coisas espirituais. Existem demônios. Então, por exemplo, quando há uma fornicação, jovens que não são casados e pecam, tem uma porta aberta. Só tem um jeito de fechar essa porta. Só tem um: confissão e arrependimento. Tem muita gente que vai casar daqui a um mês, daqui a 6 meses, já peca. Não, já é minha mulher, já posso. Não é tua mulher, não é teu marido. Tem gente que começa a namorar, um dia, 2 dias, uma semana, já está vivendo como marido e mulher. As práticas sexuais é para dentro do casamento somente. Fora do casamento, a Bíblia fala isso muitas vezes. Por que Deus proíbe? Por causa disso.
O pecado, ele dá legalidade, ele dá direito para os espíritos entrarem. Os espíritos só entram através do pecado. O único jeito que eles têm para destruir e entrar é através do pecado. Eu vou dar um exemplo aqui para terminar. Quando Balaque viu que Israel estava entrando e aonde Israel passava, não ficava nenhum exército de pé, podia ser exército grande ou pequeno, pode ser homem normal ou gigante. Ele viu aquilo, mas Deus, não tem um exército que fica de pé diante desse povo. Até os anaquins não conseguiram ficar de pé, gigantes. Aí Balaque, ele procurou um outro jeito, preste atenção, igreja. Ele procurou um outro jeito para destruir o exército de Israel. Ele sabia que na força, na espada, no escudo, na lança, não ia resolver, porque ninguém conseguiu parar diante deles, porque existia um Deus que lutava por eles. É o Deus dos exércitos, é o Senhor da guerra. Aleluia! Não tem exército que pare de pé diante de Deus. E aí Balaque contratou um profeta, Balaão. Eu vou te dar dinheiro, vou te dar riqueza, vou te dar honra. Amaldiçoa esse povo, vamos para o mundo espiritual. A gente não consegue parar esse povo na batalha, não consegue parar esse povo na espada, então vamos parar no mundo espiritual, que lá dá certo. Vamos amaldiçoar e eles vão morrer, vão destruir. Aí Balaão diz: não dá, não dá, não tem maldição, não tem encantamento, não tem mandiga, não tem trabalho, não tem feitiçaria que vale contra esse povo, porque, disse Balaão, porque o alarido de um rei está no meio deles. Não vale encantamento, não vale nada disso que você vai fazer. Mas tem um jeito de parar esse povo. Tem um jeito. A única brecha que você pode abrir é fazendo esse povo pecar contra o Deus deles. Porque aí eles pecando contra o Deus deles, o Deus deles se afasta. E o Deus deles se afastando, a porta está aberta para destruir. E o que nós vamos fazer? Pega mulheres. Olha, irmãos, o plano de Balaão. Balaão ensinando Balaque a fazer Israel pecar. Pega mulheres nuas. Olha o exército que ele armou, irmãos. Até filha do rei, filha de príncipe estava lá. Pegou todas as mulheres, com trajes mínimos, com música, e faz um carnaval, faz uma festa do lado do arraial dos soldados israelitas, e faz uma festa, e a mulherada rebola, e a mulherada dança, e a mulherada faz aquelas tripulia toda, e deixa a mulher, quanto mais, menos roupa, melhor, e fica rebolando ali. Eu estou falando aqui no português claro para vocês, que é o que a Bíblia diz, está lá escrito na palavra. E fizeram aquela festa, aquela orgia, as mulheres nuas, dançando, e os soldados ali só olhando, aquela mulherada. E as mulheradas foram chegando, se aproximando. Olha o exército que Balaão arrumou. Não dá para mandar soldado, mesmo que seja soldado gigantesco, não vai parar esse povo. Vão mandar um exército de mulher nua. Aí vai dar certo. Aí vai dar certo. Você vai ver. Vai abrir um buraco na proteção dos israelitas. E aí, irmãos, resumindo aqui a história, a mulherada seminua, dançando, se aproximando dos soldados ali, tudo deslumbrados. Começaram a ver aquela mulherada dançando, rebolando, requebrando, irmão, um carnaval. E eles foram caindo, eles foram sendo iludidos com aquilo.
convidaram, vem para cá, vem dançar, vem aqui mais perto, dança aqui perto de nós, entra aqui, vem comer com a gente, vem aqui e tal. E as mulheres, aquele exército que Balaão preparou foi entrando, irmãos. A Bíblia diz que eles pegaram as mulheres e levaram para as tendas. Até os príncipes, a Bíblia diz. Eu não lembro agora quantos caíram, mas Deus mandou uma peste e começou a devorar o povo. E Moisés começa a clamar a Deus: Senhor, porque, irmãos, o inimigo entrou. Levaram as mulheres para as tendas, até os príncipes das tribos, os maiorais das tribos, até a classe sacerdotal estava nessa. Como o homem é fraco, né, irmãos? O diabo, ele deve olhar lá, é só pôr uma bonitona na frente dele, eu quero ver ele resistir. Só colocar uma mulher ali, ó, peladinha, rebolando, quero ver. Ele vai ficar olhando, ele vai olhar de novo, depois ele vai olhar de novo, e ele vai viciar naquilo. E hoje não precisa ir para o cinema para ver, cinema pornográfico. Aqui você acessa o que você quiser. Por aqui você vê tudo. Está no bolso, cinema está no bolso. E aí você pode acessar, você pode ver. Então hoje, Satanás, ele usa o mesmo princípio, só mudou a estratégia. Em vez de ele mandar as mulheres rebolando lá do lado da sua casa, ele põe as mulheres rebolando aqui dentro, ó. Ele põe as cenas de sexo explícito aqui, que não tem censura, que você pode acessar o que você quiser. Funk. Vai. Então ele faz isso para abrir brechas, para abrir buracos espirituais. Aí se Moisés não clama, se o povo não começa a pedir perdão para Deus: Senhor, tenha misericórdia. O inimigo entrou, irmão, e veio destruindo, veio batendo gente, matando, veio uma praga no meio do povo. Até que um dos sacerdotes, eu não lembro o nome dele agora, que eu devia ter visto, eu não estava preparado para falar isso para os irmãos, pega uma lança e atravessa a prostituta, Finéias, atravessa, aí cessa a praga. Ô pastor, mas que assunto para falar no culto de domingo, pastor? Está na Bíblia, irmão, eu posso falar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. E digo para vocês, irmãos, o mundo espiritual existe. Eu estou mostrando para vocês as brechas, as portas por onde esses demônios entram. E pega em crentes? Sim. Sim. Se você ficar fazendo isso que eu te falei agora aqui, ficar vendo funk no celular, ficar vendo mulher rebolando lá, ficar lá olhando, ficar desejando, abriu brecha. Abriu a porta. Aí eles entram sorrateiramente e se instalam. E aí só tem um jeito de terminar isso: confissão e arrependimentos. Tem que procurar o teu pastor. Pastor, pode ser 20 anos atrás, 50 anos atrás, precisa trazer isso para a tona. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Confissão, verbalizar, falar, isso é um remédio. Amém, irmãos? Nós vamos orar por vocês. Vamos ficar em pé. Semana que vem nós vamos continuar esse assunto. Convide seus parentes. Alguém que você saiba que tem tudo isso que eu falei aqui. E nós vamos orar. Interceda. Entra numa batalha espiritual, numa guerra espiritual. Nós vamos falar mais sobre isso
nos próximos domingos. Levanta as mãos aos céus. Senhor meu Deus, meu Pai, Tua palavra foi pregada, Senhor. Existem as realidades do mundo espiritual, Senhor. Muita gente sofrendo, muitas pessoas escravas. E eu venho te pedir, Senhor, a libertação. As brechas que foram abertas lá atrás, no passado. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nos purifica. Em nome de Jesus, Senhor, tira de nós toda impureza, tira de nós todo pecado. Em nome de Jesus, nos dá força, Senhor, para nos, Senhor, sentirmos o Teu poder, o Teu Espírito e abandonar certas práticas, tudo aquilo que a Tua palavra diz para não fazermos, todos os mandamentos, tudo aquilo que a Tua palavra diz, Senhor. A Tua palavra é escudo, a Tua palavra é uma espada. Nós não podemos relativizar o pecado, nós não podemos namorar o pecado, nós não podemos, meu Deus, mudar as coisas, atualizar as Escrituras. Nós precisamos, meu Senhor, da Tua graça sobre as nossas vidas, para podermos viver, Senhor, vida de santidade e vida de liberdade. Liberta os cativos, liberta os cativos, liberta, Senhor, aqueles que estão debaixo de julgos, aqueles que estão, Senhor, com os seus casamentos destruídos, aqueles que estão com as suas vidas financeiras destruídas, aqueles que estão com as suas vidas conjugais destruídas, aqueles que estão, Senhor, com as suas vidas, Senhor, destruídas, seu corpo físico, doenças alojadas, doenças causadas por espíritos de enfermidade, que entraram por algum motivo, que entraram por alguma brecha. Fecha essas brechas, Senhor, fecha em nome de Jesus, fecha em nome de Jesus, e que venha a cura, venha a restauração, venha a libertação. Aleluia, a Tua palavra que é verdadeira, a Tua palavra que é pura, venha nos trazer, Senhor, refrigério, venha nos trazer novidade de vida, venha nos trazer, Senhor, um novo tempo. Aleluia, um tempo de avivamento, um tempo de santidade, um tempo de nos aproximar do Senhor. Aleluia, afasta de nós tudo aquilo que impede o nosso viver, aleluia, aos Teus pés, um viver pleno. Nós queremos a plenitude da Tua palavra, nós queremos a plenitude do Teu Espírito. Afasta de nós as nossas iniquidades, afasta de nós, ó Senhor, todo e qualquer pecado oculto, em nome de Jesus. Perdoa pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo sangue que foi vertido na cruz. Dá-lhes uma novidade de vida, dá-nos força, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Seu Espírito esteja com todo o Seu povo agora e para sempre. Amém.